Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição aqui do SS Teu Canal. E como você sabe, nessa nova série de vídeos nós estamos indicando livros. E o livro que eu vou indicar hoje é Diretrizes para a Segurança de Processo Baseado em Risco, da editora Interciência. É um livro robusto, 800 páginas. E aí, como sempre, a gente vai dar uma lida aqui a alguns trechos desse livro. Então, trechinho aqui que eu achei bem interessante. Manutenção do senso de vulnerabilidade. A organização mantém uma consciência elevada de perigos do processo e de suas consequências potenciais e é constantemente atenta à evidência de fraqueza do sistema, que pode ser presságio de eventos mais significativos de segurança. O que é isso aqui? Ela está falando, esse livro está comentando, que é interessante a gente manter a nossa atenção. Quando começa a não acontecer acidente, a coisa relaxa às vezes na empresa. Não, a gente tem que manter atento, manter a possibilidade, olha, pode acontecer um acidente, manter a atenção. E o que mais? A organização empenha-se em evitar a complacência que pode ser estimulada pelo desempenho passado e um bom histórico de segurança. É a mesma coisa. O que é a complacência? É deixar fazer. Você está vendo uma pessoa fazendo errado e você deixa ela fazer porque, olha, já fez aquela velha história. Eu sempre fiz assim, nunca aconteceu, então eu posso deixar você fazer assim, porque não vai acontecer nada. Nós temos que evitar a complacência. E mais um trechinho. Quando existe incerteza, a empresa põe o ônus da prova em determinar que uma atividade ou condição é de baixo risco, antes de permiti-la, em vez de solicitar funcionários que provem que é de alto risco para então preveni-los. Então a gente não tem que verificar se a atividade é de alto risco. Nós temos que verificar se ela é de baixo risco. Se ela é de baixo risco, a gente deixa fazer. Agora, se a gente está na dúvida, a gente não deixa. É essa a ideia. Mais um trechinho aqui interessante. Olha lá. A organização reconhece que, tipicamente, os eventos catastróficos têm causas complexas. Consequentemente, soluções extremamente simples são evitadas para tratar de questões de segurança de processo. Por exemplo, a resposta a um vazamento causado por corrosão da tubulação não se encerra com a substituição da tubulação. Isso aqui eu lembrei até de uma situação que aconteceu numa empresa onde eu trabalhei. Numa empresa onde eu trabalhei aconteceu o seguinte: uma determinada máquina estava com vazamento de óleo. Tá? E em função disso, um trabalhador foi passando, escorregou e caiu. Sabe qual foi a solução que o pessoal da manutenção propôs? Olha, bora fazer o seguinte, bora colocar umas bandejas para poder, quando o óleo cair, ter uma contenção, e vamos aumentar a frequência de limpeza naquela área para que não tenha a possibilidade desses escorregões. Percebe o absurdo que é essa solução? Eu precisava saber o quê? Por que está vazando óleo e corrigir o problema para que nunca mais aconteça o vazamento de óleo. E não fazer a contenção e limpar. Mas qual foi o argumento? Ah, porque a gente não tem grana agora para fazer a correção. Isso não é argumento, né? Eu preciso saber então por que aconteceu de a gente ficar sem grana para fazer essa manutenção. E será que é mesmo mais vantagem fazer essa contenção? Será que se alguma pessoa escorregar e quebrar a perna vai sair mais caro? Esse levantamento mais aprofundado é que a gente precisa fazer. O último trecho aqui do livro, que eu achei muito bom esse livro. Incidentes anteriores podem acrescentar um contexto de treinamento para ajudar a enfatizar aspectos importantes de um procedimento. Por exemplo, uma breve descrição de como falhar em seguir um determinado passo de um procedimento leva a um acidente. Ajuda a concentrar a atenção daqueles em treinamento. Isso também ajuda a converter a memorização mecânica de uma regra de trabalho em uma compressão da base para a regra. O que é isso que ele está falando aqui? Que nós devemos, primeiro, registrar não apenas o acidente, os incidentes. Ok, mas o que eu vou fazer com esse registro de incidente? Além de tratar, ele fala uma coisa bem importante nesse trecho. Ele fala o seguinte, olha, você deve divulgar, utilizar isso em treinamentos. Um determinado trabalhador sofreu um incidente, teve um incidente numa situação específica. Eu pego aquela informação, coloco no meu treinamento, isso facilita a fixação dessa informação para os demais trabalhadores. A gente não tem o hábito, às vezes, de utilizar os incidentes e acidentes para treinamentos. Eu sei que você tem, mas muita gente não tem. Então passe a utilizar essas informações. Fixa melhor e você tem um exemplo melhor
para passar para o trabalhador. Então o livro é esse, ó, Diretrizes para a Segurança do Processo Baseado em Risco, editora Interciência, excelente livro. E se gostou, já sabe, né? Curte, compartilha, ajuda a difundir a informação de segurança do trabalho. Um abraço e até semana que vem. Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui, como o Mário Sobral já disse, para falar sobre livros na área de segurança do trabalho. O Mário já falou sobre um, eu vou falar sobre o outro. E o material que eu tenho para mostrar para vocês é show de bola. Show de bola o material que eu tenho para mostrar para vocês hoje, que é um livro com o nome Gerenciamento de Riscos baseado em Fatores Humanos e Cultura de Segurança. Olha ele aqui. Material show de bola. Separei um trecho para mim ler para você. Classificação de acidente. Acidentes envolvem sempre um ou mais componentes de imprevisibilidade e surpresa. Quase sempre não é apenas uma, mas várias causas que contribuem para que o acidente ocorra. Para que os acidentes sejam evitados, os investigadores buscam em seus relatórios a identificação da chamada raiz, aquela que foi a mais definitiva para que o evento chegasse a consequências indesejáveis com vítimas. Então, nas nossas empresas, é comum, o erro de sempre colocar o acidente como falha humana e só isso, acabou. Quando, na verdade, o acidente é multifatorial. E aqui na sequência, o autor, Geraldo Portela, dá uma aprofundada nesses conceitos. Vamos lá. Existem várias formas de classificar acidentes. Basicamente, podemos classificá-los quanto à sua origem da seguinte forma. Origem operacional, quando está numa ação operacional errada. Existem várias formas de classificar acidentes. Basicamente, podemos classificá-los quanto à sua origem da seguinte forma. Origem operacional, quando a origem está numa ação operacional errada. Origem de projeto, quando a origem está num erro de projeto ou conceitual. Essa origem de projeto acontece muito nas empresas. Muitas vezes a empresa, na hora de construir, ela não prioriza, ela não pensa em segurança do trabalho. E aí depois está lá a empresa já montada, acontecendo um acidente todo mês, ou todo dia, ou toda semana, simplesmente porque as instalações não foram pensadas para evitar acidente de trabalho. Muitas vezes não foram pensadas para evitar doença, não foram pensadas para observar os aspectos ergonômicos. Por isso, sempre é importante que no momento da construção, os engenheiros da obra, o técnico de segurança, já se reúna com o pessoal que vai trabalhar lá mesmo, o pessoal do SESMIT da empresa, para tentar já olhar com um olhar mais clínico, para observar as opções de segurança que a empresa possui, opções para tornar o ambiente de trabalho o mais humano possível para os empregados da empresa. Origem de construção ou montagem, quando a origem está num erro ocorrido durante a construção ou durante a montagem. A gente até vê, de vez em quando no Facebook e no YouTube, vários erros arquitetônicos, vários erros de construção horrendos, justamente por conta disso. Origem de manutenção, quando os cuidados necessários para manter equipamentos e instalações em conformidade com o projeto original não são cumpridos, originando o acidente. É aquela famosa gambiarra. Durante a manutenção, o pessoal acaba não se preocupando em manter as características originais do equipamento, fazem um monte de gambiarra lá. Não, o importante é funcionar, E aí, tá lá depois a máquina funcionando, só que ao mesmo tempo em que ela gera produção, ela acaba gerando acidente também. Origem externa, quando uma influência completamente alheia ao escopo do projeto é a causa que origina o acidente. A origem externa pode ser, por exemplo, uma catástrofe natural, terremoto, enchente, furacão, raios, meteoritos, ou um ato hostil, sabotagem, queda intencional ou não de uma aeronave, ataque militar, atentado terrorista,
etc. E aqui nas próximas páginas o autor dá uma aprofundada nesses conceitos, mostrando o que é cada um deles. Então é um material, é um livro que eu sugiro sem dúvida para você. Importante, né, entender com esse livro que o acidente do trabalho nem sempre será culpa do trabalhador. Muitas vezes até parece que a culpa é dele. Mas se você for aprofundar na investigação, você vai ver que muito antes da conduta do trabalhador tem origem operacional, origem de projeto, origem de construção e montagem, origem de manutenção ou origem externa. Aqui em outra página, muito adiante, o autor fala outra coisa que é sensacional. Cumprir rigorosamente as normas não significa nenhuma garantia. Seguir regras e normas nacionais e internacionais é fazer o mínimo do mínimo. Para evitar acidentes é preciso muito mais do que uma postura legalista. Isso é importante porque muitas vezes a gente para na norma. A gente até sabe que dá para fazer algo mais, mas a gente para na norma porque é confortante você saber que você cumpre a norma. Afinal, tão poucas empresas hoje cumprem a norma, não é verdade? Então, quando você sabe que você cumpre a norma, em alguns casos você relaxa, né? Mas é aí que mora o perigo. Nós devemos continuar avançando e sim, ir muito além da norma. O objetivo sempre deve ser não o cumprimento de norma, mas sim salvaguardar a saúde dos trabalhadores da empresa. É claro que as normas são importantes, são fundamentais, mas a discussão aqui não é a importância da norma, e sim a necessidade de olhar adiante, a necessidade de ir além, a necessidade de pensar no ser humano também, e não apenas no cumprimento de uma norma de papel. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro hoje é que o acidente do trabalho normalmente é multifatorial e normalmente não acontece por culpa exclusiva do trabalhador. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, curte aí, curte e se inscreva em nosso canal. Se Deus quiser, na semana que vem tem mais. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal.